Boa tarde, eu sou a pedagoga Cristiane, estou implementando hoje a temática 6, referência 7 da equipe gestora das instâncias colegiadas. Então, nós tivemos o nosso último conselho de classe referente ao segundo trimestre, e eu vou fazer a breve leitura junto com as participantes aqui. Eu tenho a professora Edneia, que é representante do corpo docente, a professora Odete, que é da APMF, e a professora Brenda, né, que é professora de recomposição, e nós temos aqui a diretora Solange também, que é da equipe. Então, o objetivo dessa ata de conselho de classe é para a gente deixar claro aqui os pontos positivos do andamento da nossa escola e também os pontos de atenção, e que tomada de decisão, que forma que nós vamos agir para melhorar essa aprendizagem dos alunos. Então, eu vou fazer leitura para vocês. Aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2025, reuniram-se na Escola Estadual Maria Pereira, na sala de reuniões, a equipe gestora do corpo docente para a realização do conselho de classe, referente ao segundo trimestre letivo. A reunião foi conduzida pela diretora Solange Aparecida Quintiliano, que abriu os trabalhos dando as boas-vindas aos presentes, ressaltando em sua fala inicial as dificuldades enfrentadas pela escola ao longo deste período, especialmente no que tange a aprendizagem dos alunos e a manutenção da frequência, pontuando também os avanços positivos já alcançados. A diretora destacou que, apesar dos desafios, a equipe tem conseguido consolidar bons resultados e que o caminho trilhado até o momento aponta para melhoria significativa, fruto do esforço conjunto da gestão, os professores e do engajamento da comunidade escolar, juntamente com as pedagogas. Em sequência, a pedagoga prosseguiu uma análise das turmas, iniciando com o 6º ano. Foi relatado que essa turma apresentou como maior ponto de atenção a aluna Emanuele, que encontra em situação de frequência irregular. E o desempenho acadêmico dela também está insatisfatório, e em todas as disciplinas, necessitando de acompanhamento mais próximo, bem como apoio constante da família e dos professores. Foram ainda apontados como os alunos com baixo rendimento, Pedro e Nicole, que, embora apresentem frequência melhor, não tem atingido o esperado em suas avaliações e atividades. Por outro lado, destacou-se o bom desempenho de Carlos e Davi, e José, alunos que demonstraram comprometimento, participação efetiva e avanços consistentes ao longo do trimestre, servindo de exemplo para os demais colegas. Em seguida, analisou-se a turma do 6º B, que no geral mantém um bom comportamento e rendimento, porém apresenta como ponto de atenção a aluna Érica, que carece de maior envolvimento nas atividades escolares. Por outro lado, foram ressaltados como destaques os alunos Vitória, Lucas, Manuela, que vêm se sobressaindo pela dedicação, disciplina e participação ativa nas aulas. No tocante ao 7º ano, o conselho foi unânime em registrar as dificuldades no aspecto comportamental da turma. Os professores relatam episódios recorrentes de desrespeito, tanto direcionado ao corpo docente, quanto entre os próprios alunos, evidenciando a falta de educação e de convivência harmoniosa no ambiente escolar. Apesar disso, do ponto de vista pedagógico, a turma demonstra bom rendimento geral, com a maioria dos estudantes alcançando notas satisfatórias. Contudo, os professores destacaram que necessitam de atenção especial os alunos Mirella, Isabelle e Matheus, que apresentam resultados abaixo do esperado em suas avaliações. Em contrapartida, o desempenho positivo do Laura Maria foi reconhecido sendo citado como referência para a turma. No momento em que se tratou do 8º ano A, foi registrado que alguns estudantes necessitam de maior acompanhamento, com destaque para a aluna Aira, que frequentemente comparece às aulas sem material necessário, evita a realização de tarefas propostas, se recusa a participar das atividades da plataforma digital. Foi ressaltada a evolução positiva do aluno Dailon, que após a reorganização das turmas, a sua vinda do 8º B apresentou melhora significativa em seu comportamento e dedicação. Quanto à aluna Maria Fernanda, embora apresente dificuldade de frequência por se encontrar em tratamento médico, foi enfatizado que se trata de uma estudante aplicada e com ótimo desempenho acadêmico. Os destaques das turmas foram Maiana, Maria Fernanda e Maria Vitória, reconhecidos pelo compromisso dos estudos e os resultados alcançados. Posteriormente, passou a análise do 8º B, considerado um dos pontos centrais do conselho, em função dos comportamentos. Relatou-se a ocorrência de episódios de bullying, manifestações, racismos, brincadeiras agressivas entre os meninos, situações que preocupam a equipe pedagógica e requerem intervenção imediata. Após ampla discussão, deliberou-se que o assunto será tratado diretamente com os alunos em conversa coletiva,
devidamente registrada em ata, bem como será realizado contato formal com as famílias para convocação e acompanhamento do caso. Em termos de aprendizagem, foram citados como ponto de atenção os alunos João e Leonardo, que apresentam rendimento abaixo do esperado. Já os destaques positivos foram atribuídos a Maria Clara e Leonardo, e Isabela, que se destacaram pelo comprometimento e desempenho acadêmico. Ao analisar o nono ano A, os professores registraram que a turma, de modo geral, apresenta comportamento adequado, não havendo ocorrências graves a serem mencionadas. Foram destacados os alunos Rafael Pereira, Sara, Cristina, João Vitor, que sobressaíram em suas respectivas áreas. Quanto ao nono B, a turma foi bem considerada com um bom comportamento e participação, destacando-se os alunos Luan, Nicolas, Natália, todos reconhecidos pelo bom desempenho escolar e atitudes positivas em sala de aula. Antes do encerramento, foi apresentado aos professores a proposta do projeto Passaporte Rumo ao Saeb 2015, que prevê a realização de uma saída pedagógica ao shopping da cidade de Londrina no mês de novembro, destinada aos alunos dos nonos anos, que demonstrarem comprometimento com os estudos, frequência regular, participação efetiva e nas aulas e simulados internos. O projeto foi bem recebido e acordado entre os presentes como um incentivo pedagógico e motivacional para os estudantes em fase de preparação para o SAEB. Nada mais havendo a tratar, a diretora agradeceu a presença de todos e reforçou a importância do trabalho coletivo e encerrou a reunião. Eu, como pedagoga da instituição, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes, para que produza os devidos efeitos legais pedagógicos. Então, aqui nós estamos hoje, nessa reunião, em que estão presentes o corpo docente, a PMF, representantes do conselho escolar, da equipe, assim, para nós, de imediato, tomarmos ações em 3 pontos principais. Alguém gostaria de falar, assim, 3 pontos positivos nesse segundo trimestre que aconteceu na nossa escola? Assim, como pedagoga, ponto positivo, eu vi o engajamento e a participação dos nonos anos, que, assim, eles estão frequentando bem a escola, estão bem empenhados em realizar as atividades, os professores também estão bem compromissados, e o que acontece nos nonos anos é o mínimo de faltas, geralmente são justificadas por atestado. Outra questão, assim, de pontos negativos que me chamaram a atenção, você percebeu algum ponto, professora Edneia, que te chamou a atenção aí dos pontos negativos? Eu acho que um dos pontos negativos seria a falta do aluno, mas como proposta boa, seria a questão da busca ativa, né, que é feito todo dia, não deixa acumular essas faltas, é ligado para saber o porquê, se está de atestado, então tem um ponto negativo, mas já tem um positivo para completar. São ações que acontecem na escola, né? Embora aconteça em algumas turmas muitas faltas, mas a escola tem tomado providências em relação a isso. Então, é algo que deve ser continuado, né? Uma implementação contínua. A professora Brenda tem algo a dizer em relação à aprendizagem dos alunos, ao rendimento? A gente tem focado bastante nos escritores que eles têm mais dificuldade, que vêm retomar aquela parte mais básica. Eu e a Odete, que somos de matemática, a gente tem focado bastante em conteúdos do 6º, 7º ano, que a gente está retomando, buscando, né, que seja cumprido esse passaporte com a SAEB, então eles consigam ir ao passeio, além do fato de que a gente consiga atingir a meta da SAEB em 2025. É algo positivo, né, que acaba servindo como um estímulo para que eles estudem mais e busquem maior aprendizado, né, porque lá no final eles vão ter um retorno, né. Uma questão também, eu gostaria de ouvir da diretora, Solange, a questão da ocorrência de episódios de bullying, né, manifestações de racismo, brincadeiras agressivas entre os meninos, situações que preocupam como um todo, tanto os professores quanto nós da equipe pedagógica, e é algo que necessita de uma intervenção pontual e imediata, né? Bom, boa tarde a todos. Odete, você pode abaixar o seu microfone?
Sempre, se eu falar para vocês que na escola não ocorre esse tipo de situações, estaria sendo hipócrita, né? Porque por mais que trabalhamos, por mais que estamos acompanhando todo o tempo, ainda acontece situações de bullying dentro da escola. Situações de bullying, de racismo. E o que fazemos? Sempre quando acontecem situações parecidas, semelhantes a esse tipo de coisa, a gente sempre recorre a profissionais. A gente faz palestra, a gente conversa individual com o aluno, a gente chama a família. Então, sempre a gente tenta resolver as coisas de imediato, para que não cresça, né? Então, sempre a gente vem acompanhando, sempre quando chega até nós, qualquer situação em relação a isso, a gente já toma as providências. Chamamos conselho tutelar, já chamamos policiais para dar palestra, pessoas especializadas para dar palestra, e a gente tenta, dentro do possível, que isso não aconteça dentro da escola, mas sempre está acontecendo uma situaçãozinha aqui, outra ali, mas é assim que a gente acha. Travou aí, Cristiane? Onde que é o drive do colégio? A gente não está te ouvindo, Cristiane. Tem? Drive do colégio? E agora? Tá. Eu estava dizendo, diretor, aqui, assim, são situações que acontecem no dia a dia, e de acordo com o que vai acontecendo, nós vamos nos reunindo, nos alinhando, e nós vamos tomando decisão de acordo com a gravidade do fato, né? Seja uma conversa com um aluno, uma conversa com uma turma, seja uma conversa com o professor, para estar trabalhando esse tema, explicando, sensibilizando, né, esses alunos, né, sobre essa questão que, no momento, é o que nos preocupa, né? Porque nós não podemos deixar essa situação do bullying crescer na escola, né? A professora Odete, né, ela é representante também da PNF, você concorda com o que foi colocado aí na ata, sobre esses pontos prioritários, que são a frequência escolar, o baixo rendimento dos alunos e a questão do bullying, para que a gente, assim, nesse próximo trimestre, a gente tenha um olhar diferenciado a esse respeito? Sim, é comum, né, a gente receber alunos com dificuldade, igual foi o caso do sexto ano, né, a gente tem a aluna Emanuele com bastante dificuldade, que foi relatado nessa ata, então ela já trouxe essa dificuldade com ela, e na medida do possível, a gente está traçando, né, planejamentos aí para estar trabalhando com ela, né, então é possível ainda resgatar essa aluna, né, a gente está tentando, fazendo, né, o possível para estar resgatando essa aluna, mesmo porque ela tem esse direito, né, e agora nós já vamos começar também logo com as atividades do Se Liga, e a gente vai voltar uma atenção especial para esses alunos que estão trazendo as dificuldades. E quanto à falta, eu não vejo que a nossa escola tem muitas faltas de aluno. É tudo falta justificada, com atestado, a maioria. Porque, assim, a gente tem uma equipe muito boa da busca ativa, né? Igual a professora Edneia falou. Então, a gente está conseguindo uma boa frequência aqui na escola. E casos de bullying, como a diretora disse, vem sendo tratado. Os alunos, né, a gente faz a busca, a conversa com eles, né, o diálogo com eles, enfim, quando o caso é muito grave, chama conselho, chama família, enfim, a gente está tentando mudar essa realidade, né, então, assim, eu acredito que está caminhando tudo bem. Assim, então, estando todos de prosseguir com os andamentos que nós já estávamos fazendo, e nós sempre voltaremos a nos encontrar para ter o feedback se essas ações estão tendo melhoria na aprendizagem do aluno, às segunda-feiras, onde acontece o alinhamento entre professores. Então, assim, toda segunda, a partir de então, a gente passa a conversar e ver se surgiu alguma melhora ou algum outro ponto de atenção, e se está tendo resultado as nossas mediações. Eu agradeço a todos pela participação e pela contribuição, e a gente encerra a nossa reunião por aqui. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada.